são conhecidas também como pedrinhas rolantes, que são aquelas pedrinhas que a gente encontra nos rios que vão rolando durante que elas não são presas. Por isso esse aspecto arredondado que vocês estão vendo. Além disso, elas são pedras naturais, que são vistas de diferentes cores, então é muito importante entender que quando a gente faz uma aplicação de um seixo, ele não é exatamente igual, certo? Porque eles têm degradês de cores, porque ela é natural, ela não é fabricada. Então assim, dependendo de onde você for colocar, e elas são, aliás, elas são usadas bastante em spa, banheiros, fachadas, mas como eu disse, ela tem variações graduais de cores. E é importante a gente falar também que tem diferentes acabamentos. Ela pode ser tanto a original, bem redondinha assim com acabamento, ou ela pode ser faceada, que é esse corte longitudinal que tem as pedras para deixar um aspecto mais homogêneo mesmo. Exato. Para questão de piso, por exemplo, funciona super bem porque ela fica mais confortável, fica mais homogênea, por exemplo. Assim, quando a gente utiliza, por exemplo, esse tipo de pedra seixo bem redondinha assim em banheiros, a gente não utiliza normalmente no chão, porque senão ela fica, por mais lisinha que ela seja, ela fica com um ambiente meio, vamos dizer, irregular. Essas que são cortadas são mais legais para esse tipo de espaço. Além disso, os seixos têm no máximo 5 centímetros e daqui para menor, a gente não conseguiu amostras para mostrar, mas tem normalmente mais 2 tamanhos desse, tá? Para menor desse tamanho que vocês estão vendo. O detalhe dos seixos, para aplicação dele, é que normalmente eles vêm telados, que é dessa maneira que vocês estão vendo aqui. O que é muito fácil, ajuda muito na aplicação dele. Porém, eles podem vir também soltinhos. Só que o que acontece? Demora muito mais para aplicação e a mão de obra para aplicação é muito mais cara. Então assim, logicamente na telinha ela também é o dobro dela solta. Então quando você for comprar esse tipo de material ou resolver aplicar, veja certinho antes com o aplicador quanto ele vai cobrar para te aplicar, porque às vezes não vale a pena. O custo-benefício não compensa realmente de você comprar na telinha, além de tudo porque isso vai demorar muito menos para a gente aplicar do que a outra, então às vezes não vale a pena. Mas é importante a gente falar também que uma vez que você escolha comprar os seixos na telinha, é legal você ter uma telinha a mais para que você possa destacar pedrinha por pedrinha e fazer esses pequenos encaixes, por exemplo, nas extremidades, para deixar o acabamento mais homogêneo. Porque na verdade, quando a gente faz a escolha sobre a pedra natural, o aspecto final aqui das bordas, ele é muito importante. Por isso também que a gente não indica usar a maquita para corte dessas extremidades. A gente deixa ele realmente irregular e aonde tem um espaço, a gente busca numa telinha extra uma que se encaixe e vá cumprir essa função. Detalhe, o seixo é um acabamento que ele muda de cor, certo? Quando você aplica a água nele, ele muda completamente de cor, então ele intensifica as cores. Eu vou até pegar água para vocês verem, ó, como ele muda a cor completamente do seixo. E aí tem um detalhe, os seixos, eles são esponjosos, ou seja, qualquer coisa que cai nele, ele pode manchar. Principalmente, como eu disse, em banheiros. Eu lavei a cabeça e tô com tintura. Ela vai respingar, não tem jeito. Ou produtos que tenham cor, ela vai respingar e pode se manchar porque eles são produtos esponjosos. Então, tem uma técnica que a gente utiliza, que depois de aplicado todo ele completamente, a gente passa um óleo fugante, aliás, que mantém a tonalidade mais escura do seixo, que é bem legal, porque ele fica um aspecto mais homogêneo, então ela não tem essa mudança de cor, e em certa forma impermeabiliza um pouco mais a peça, para ela não reter tanto qualquer tipo de assim, de cor que possa cair e possa manchar o seixo. E um outro detalhe que é importante a gente comentar é o jeito que a pessoa vai assentar esses seixos. A gente tem uma espessura muito maior do que geralmente se tem. Então o indicado é você usar a argamassa numa camada bem fina por baixo ali da telinha ou nas pedrinhas individualizadas e depois você vir com uma camada de rejunte. Para que isso possa se tornar mais prático no dia a dia, né, para quem está executando o trabalho, a gente tem a possibilidade de usar uma argamassa que ela já é argamassa e rejunte no mesmo produto. Então a gente tem essa praticidade de não ter que ficar trocando de material na hora de assentar esses revestimentos de seixos. Então é muito mais prático. A gente só precisa se atentar a não deixar uma camada muito espessa de argamassa, porque isso pode fazer com que a tela ou as pedrinhas individuais acabam cedendo, né, descendo um pouquinho. E também o interessante quando a gente tem esse tipo de acabamento é que tem essa imperfeição na superfície. Então é interessante a gente não ter tanta camada de rejunte assim, deixar ela mais exposta realmente. E lembrando, pessoal, que além de todos esses tipos de seixos, existem também os acabamentos deles. Alguns são mais porosos
que retém mais, e alguns são mais, vamos dizer, entre aspas, brilhantes. Então também tem diferentes empresas que trazem, né? Porque os seixos podem vir de vários lugares do mundo, vem bastante da Tailândia, então eles vão modificando com o tempo. A gente está fazendo um spa para uma cliente nossa com os seixos, que tá super bonito, então eu vou mostrar isso na obra para vocês. Bom, para vocês entenderem, esse é o nosso espaço de spa, então, onde a gente instalou as pedras Rijal em toda a borda e escada, e dentro a gente tem os seixos rolados também em Rijal. Esse tom, ele é muito bacana e, inclusive, quando molhado, ele troca um pouco a tonalidade, ele vai para uma cor mais de contraste e fica ainda mais bonito. Se vocês forem ver, nosso colega está assentando toda a parte de rejunte, que foi escolhido uma tonalidade verde, justamente para trazer ainda mais naturalidade para o spa como um todo.